Galera, e acabou! Finalmente chegamos no 10º e último episódio da temporada final do Expresso da Manhã. Mas e aí, o final foi bom mesmo ou ficou devendo? Quais personagens foram os destaques dessa temporada? Se você quer ficar por dentro de tudo que rolou no encerramento dessa série, então vem comigo que é agora. E aí galera, Spótico na área, eu sou o André Murer e desejo que você esteja bem demais. E nós já tínhamos um grande spoiler, né, com base no trailer que os caras soltaram do último episódio, logo depois do 9º episódio, onde nós já sabíamos que o foguete havia sido lançado. Então o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que saber como que os caras iam conduzir a história até o lançamento do foguete e o que aconteceria depois do lançamento do foguete. Essa era uma expectativa clara já. Nós tínhamos uma outra expectativa, que era justamente saber como que o roteiro ia se virar para resolver todas as pontas soltas que os caras deixaram nos últimos episódios. Eu já tinha dito aqui na análise anterior que era um risco muito grande que os caras estavam correndo, os produtores, os roteiristas, porque os caras optaram em simplesmente acabar com dois grandes vilões em episódios anteriores, né, que foi o próprio Will Ford e o Anton Milius, e deixar para a sequência o Nima, que, vamos dizer assim, no máximo dá para chamar de um vilão coadjuvante. Não dá para dizer que é um vilão com V maiúsculo. E era um risco, esse risco foi assumido e os caras pagaram caro por esse risco. Eu vou falar da primeira expectativa primeiro, sobre o desenvolvimento do episódio, depois eu volto nessa segunda expectativa, que é justamente para apontar aonde que os caras derraparam. Infelizmente, o último episódio sofreu várias derrapagens, ou podíamos chamar de vários descarrilhamentos, né? Então a parte do episódio que antecedeu o lançamento do trem foi marcado por uma grande rebelião que foi até de certo ponto saudosista, porque relembrou as primeiras grandes rebeliões lá da primeira temporada, quando os fundistas começaram a se rebelar contra as classes mais abastadas do trem, se organizando na terceira classe, tomando a classe média e partindo lá pra frente pra classe realmente da elite do trem para tomar o trem para eles, né? O episódio gastou muitos minutos com essa rebelião, que por mais que foi saudosista, poderia ter sido um pouquinho mais, um pouco mais curta, até para sobrar espaço para outras coisas. Foram 45 minutos, onde nós vimos quase que metade do episódio sendo tomado por essa luta aí, e briga, e mata soldado, e os soldados fecham o subtrem, e não dá para chegar no subtrem, aí eles conseguem acessar a parte de cima. E essas lutas foram seguindo, embasadas principalmente, né, inspiradas pelo grande lema que o André Layton disse ali, diante de uma porta fechada pelos guardas, né? Que a luta tinha que ser porque ali era um só trem. Um só trem, não tinha mais um trem dividido em classes sociais, né? Era um só trem lutando pela vida, pela liberdade. Durante essa luta, né, enquanto parte da galera formou um exército para lutar mesmo fisicamente, né, para um embate direto mesmo, na mão com os soldados, a Melanie e a Alex foram lá pro Big Alice e ali eles descobriram que o Big Alice tinha tido a sua mainframe, o seu console, né, o seu controle tinha sido roubado, de modo que naquele momento o Big Alice era totalmente escravo do sistema do Snowpiercer e nada poderia ser feito ali. A Alex tem uma verdadeira paixão, devoção pelo Big Alice. Desde criança ela viveu naquele trem. Ela cresceu ali dentro daquele trem, sendo cuidada pelo próprio Will Ford. Como doeu pra Alex, né? Ela com toda a inteligência, com toda a capacidade dela, ela precisou da Melanie, tão capaz quanto, né? Tão inteligente quanto, para ser convencida de que o Big Alice naquele momento não tinha mais salvação. Eles tinham que sair dali e ajudar de uma outra forma. Mãe e filha, então, decidem, muito mais do que o laço que envolve elas, né, de mãe e filha, elas têm um laço científico entre elas, o que permitiu que elas realmente entendessem a necessidade de esquecer o Big Alice naquele momento, principalmente a Alex, e juntas irem para cima do Nima para tentar retardar o lançamento do foguete de alguma forma. A Alex mexendo em alguns cabos ali, afinal de contas, ela sempre disse, ela conhece o Big Alice, cada parafuso do Big Alice, ela conhece cada mecanismo do Big Alice. Ela conseguiu cortar a conexão com o dispositivo do Nima que faria o lançamento do foguete, né? O temporizador, o acionador, mas o Nima, tão inteligente quanto, também descobre uma forma de fazer com que as coisas aconteçam, se conectar ao sistema de lançamento.
Claro que ele perdeu alguns minutos com isso, mas ele consegue ativar e uma vez ativado o sistema ele não poderia ser parado mais. O lançamento do foguete era irreversível naquele momento. Só caberia então a Alex e a Melanie encontrar um jeito de entrar na sala do foguete e retirar os frascos do Gemini de dentro daquela bola, né, que explodiria lá na estratosfera. Elas até começam a fazer isso, mas o Nima percebe que tem algo errado quando as portas anti-explosão estão fechadas tempo demais. E aí quando ele entra lá, realmente o clima fica tenso, ele até puxa uma arma ali, né, pra Melanie, ameaçando a Melanie. Primeiro ele obriga a voltar todos os frascos do Gemini no lugar, né? Depois que todo mundo volta o Gemini no lugar, a gente vê a Alex olhando ali para a tampa que fecha esse dispositivo. A gente só foi entender porque ela olhou para essa tampa depois, né? Quando ele se dá conta mesmo da burrada que ele ia fazer, a Melanie finalmente consegue entrar na cabeça do Nima e convence ele do quanto que o orgulho dele deixou ele cego, né? E aí ele então dá o passo atrás. Só que daí, como eu disse, já era tarde. Ele deixa a Melanie e a Alex saírem da sala do trem ali e fica ali, né? Ou seja, olhando para a consequência do seu próprio ego, da sua teimosia. Quando o trem abre o compartimento de lançamento e o foguete começa a direcionar para ser lançado, toda aquela baixíssima temperatura rapidamente toma conta do interior do trem e a gente viu o Nima ali simplesmente nos deixar morrer congelado, né? Congelado no seu próprio orgulho, congelado na sua própria teimosia, olhando para a sua maior burrada, né? A sua segunda maior burrada, já que a primeira grande burrada foi o CW7. Com ele morto, congelado ali, restava a Melanie e a Alex fazer alguma coisa para que o Gemini não fosse também espalhado e mesmo pós-morte a gente não visse ali estabelecida a segunda burrada, a definitiva burrada do Nima, que acabaria totalmente com a humanidade. E todo mundo na expectativa do que ia acontecer, porque todo mundo ali sabia do quanto seria mal esse Gemini ser lançado, mas a câmera muito próxima do foguete mostra que a tampa solta, né? Esse foi o motivo da Alex ficar olhando para a tampa, né? Ela achou ali uma solução muito simples, né? Ela que é toda científica, sabe de tudo sobre eletrônica, programação, o caramba 4, ela simplesmente viu que se soltasse um parafuso da porta, aquela porta se soltaria e o CW7, as baixíssimas temperaturas, fariam o restante do serviço. E foi exatamente o que aconteceu. Aquele dispositivo cheio de Gemini foi se congelando, e toda a estrutura do foguete também foi se congelando de fora para dentro, e aí o foguete perde força e ele não chega à estratosfera, não explode no nível que deveria explodir e cai no meio do gelo em algum ponto ali próximo do Snowpiercer. Dali em diante foi só festa e aí a Melanie assume o comando ali do Snowpiercer e todo mundo volta pro Novo Éden, né? Para viver ali no Novo Éden com uma comunidade maior, todo mundo junto, alimentando o sonho, né? Lá do André Layton, lá de trás, que era todo mundo viver junto nesse Novo Éden. E aí, sem que os caras tenham certeza de nada, né? Não ficou claro. A série termina sem dar uma resposta se aquele bolsão de temperatura que permite a vida, né? Ainda que é uma temperatura baixa, né? A gente viu ali a informação de que a temperatura no Novo Éden era de -6 graus. Então, ainda era possível viver a -6 graus, né? Como tem vários países que a gente sabe que vivem dessa forma, mas isso é quente, tá? E se tratando do Expresso da Manhã, isso é quente. Então, é possível viver, só não se sabe até quando isso duraria. Como diz a própria Melanie, não há conclusão nos números. Poderia durar 1 ano, poderia durar 50 anos. Então, eles resolveram viver e viver a sua felicidade, viver a sua comunidade fora do trem. O Ravi, junto com a Sykes, que rolou um affair, finalmente, né? A gente não viu beijinho, mas rolou ali um affair, né? Eles vão pro Snowpiercer, porque o Snowpiercer simplesmente não pode ficar parado. Se o Snowpiercer ficar parado, já era trem. Então, ele precisa ficar dando um rolezinho com o Snowpiercer por aí. Então, uma galera foi lá cuidar do Snowpiercer, deixar ele rodando, né, para deixar ele vivinho da Silva. O Big Alice voltou para o Novo Éden para ser restabelecido como fonte de energia e toda aquela galera do Snowpiercer agora se junta ao Novo Éden, o que também faz com que o desafio seja maior de sobrevivência em comunidade, porque são mais bocas para alimentar, então mais trabalho, consequentemente. Foi bacana de ver a Melanie assumindo o comando do Snowpiercer e anunciando a todos os passageiros que eles estariam indo rumo ao Novo Éden, né? Isso remeteu muito lá aos primórdios
episódios da primeira temporada, né? E também a cena final, né? Se essa temporada, a última, começa com uma animação e à medida que a câmera vai avançando, essa animação vai se tornando uma imagem real, né, da realidade. O 10º e último episódio, a última cena é exatamente ao contrário. A partir da realidade, a câmera avança para um ponto muito distante entre as montanhas ali com neve e num lugar bem distante a imagem real vai se tornando uma animação. E quando essa animação realmente está por completo, a gente vê no meio das montanhas, no meio do frio extremo, plantas nascendo, a vida florescendo novamente em meio à neve, o que supostamente deixou a ideia, deixou subentendido pra gente de que a vida vai prosperar no planeta de novo. Falando rapidamente agora da segunda expectativa, né, sobre a condução do roteiro. Foi sim um roteiro que derrapou de várias formas. Primeiro, quando os caras conseguem simplesmente tirar o trem do trilho para colocar roda no trem, para o trem andar em cima de gelo, né? Sem escorregar, sem perder, é impressionante, né? Então por isso que durante 9 meses a gente descobriu finalmente qual era o grande trabalho dos caras, né? Era adaptar rodas. Toda hora falava em adaptar o Snowpiercer, adaptar o Big Alice, a adaptação era rodas. Fazer com que os dois trens tivessem rodas ao invés de trilhos para chegar no ponto de disparo. E aí quando tudo termina, eles decidem ir para o Novo Éden, simplesmente o Javi decide virar à esquerda ali, fazer um contorno aqui na montanha, né? Aquele baita trem não deu uma escorregada. Também não mostrou como é que eles acharam o trilho de novo. Muita coisa subentendida nesse episódio. Os caras foram para uma solução muito simplória para os grandes problemas. É isso que dá você deixar personagens bons de fora. Optaram por matar o Ben lá atrás. Optaram por matar o Will Ford. Eu achava que o Will Ford ia aparecer de alguma forma e não voltou. Ainda mais ele que tem o sangue adaptável ao frio, ele teria todo o roteiro do mundo à disposição dos caras para fazer uma volta do Will Ford. O Anton Milius também poderia ter sobrevivido até o final. Imagina, de repente, o Anton Milius e o Nima ali brigando para soltar o Gemini e o Will Ford, de repente, deixando de ser vilão para ser anti-herói, finalmente se sacrificando para mostrar, pelo menos para Alex, que ele não seria esse vilão todo, que ele, que é o pai de criação da Alex, poderia pelo menos deixar uma última boa impressão para sua filha. Olha quanto que os caras desperdiçaram de roteiro aí. Aquela soldado lá que parecia ser talvez a MJ, eu sei, a MJ já tinha morrido engasgada com o olho de vidro lá, mas tudo pode acontecer, né? Mas não, realmente não era simplesmente uma soldado lá que, enfim, não curtia muito os ideais do Anton Milius. A Josie foi pra cima da doutora Redwood com tudo pra fazer vingança e aí, de repente, de ensandecida de vingança, ela tá toda ali na base da compaixão, decide manter a Redwood viva só porque a Redwood abraçou o sapato que era do marido dela, que era uma demonstração de amor. Mas olha, umas coisas meio sem pé nem cabeça. Por falar em Redwood, ela descobriu um jeito de ressuscitar o soldado, como a gente tinha imaginado, mas nem mostrou a cara do soldado direito. Ressuscitou pra quê? Pro cara durar 5 segundos numa luta com o André Leito e já partir morrer de novo. O fato é que os 3 vilões acabaram partindo dessa pra melhor, né? Os principais ali. E os 5 personagens que eu acho que foram os que se sobressaíram na temporada toda. O André Layton, a Melanie, a Alex, a própria Teal e o Ravi, né? O Ravi foi muito importante nesse final também. Outros personagens que eu acho que poderiam ter se sobressaído um pouco mais, mas que ameaçaram brilhar, mas o roteiro logo tomou conta de deixar ali escurinho, quietinho, foi a própria Ruth e o próprio Roche. O Oz finalmente recobra sua consciência e volta a morar em comunidade com todo mundo. Galera, eu poderia aqui ficar apontando tantas outras inconsistências de um episódio que, infelizmente, dos 10, pra mim, foi o mais fraco dos 10 episódios. Esse encerramento não foi digno do que representa a série. É a síndrome de Game of Thrones, né? Onde a trajetória pela série é muito mais satisfatória, muito mais prazerosa do que o próprio encerramento, o último episódio. A série é boa, é excelente, espetacular, vale a pena assistir. Como eu disse, o caminho que o trem percorreu, que o Snowpiercer nos levou ao longo de 4 temporadas junto com o Big Alice, vale muito a pena. Infelizmente, a última parada é que foi lamentável, a última parada é que foi indigesta, a última parada é que poderia ter sido um pouco melhor, um pouco mais digna, um pouco mais respeitosa com tudo que foi a série.
e com nós fãs. E é isso, galera, terminou o Expresso da Manhã, mas o que não terminou são os conteúdos aqui do canal. Então, se você chegou hoje aqui, vem fazer parte da família, deixa a tua inscrição, ativa o sininho, manda ver aqui nesse like para ajudar a espalhar a gente aqui dentro, porque o Spótico tem muitos outros conteúdos para você. De resto, eu desejo que você fique bem, se cuide, a gente se vê sempre no próximo vídeo. Spótico na área.